Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres aqui na sua Curiacos TV, pontualmente às 15 horas. São 15 horas aqui em Portugal e estamos desde aqui a transmitir para si, onde quer que esteja que nos assiste. Já sabe, este é um programa de conversa onde conhecemos algumas histórias de vida, também trazemos até si alguns conhecimentos que podem ser muito úteis e importantes. São conhecimentos de vários níveis. Hoje vamos estar a falar um bocadinho acerca de saúde, bem-estar, beleza, tudo coisas que fazem parte da famosa frase mente sã, corpo são, não é? Já conhece. Muito, muito, muito importante. Portanto, para isso também, para a mente estar sã, o corpo estar animado, se calhar alguém está aí de confinamento em casa, não faz mal, olha que belíssima oportunidade para ver o nosso programa hoje. E então vamos estar aqui cerca de uma hora à conversa, uma conversa light, informal, animada, mas que eu acredito vai trazer aqui algumas novidades e algumas coisas que se calhar ainda não sabia. Lembrar então que temos um Facebook, programa Conversa de Mulheres, e também o Instagram, grama é nos dias da cozinha, hoje não temos cozinha. Graças a Deus, vamos falar de beleza e cozinha tudo ao mesmo tempo, era demais, ninguém aguentava. Então, Instagram, conversa.mulheres. E já sabe, no nosso YouTube da Curiacos TV, na playlist Conversa de Mulheres, passado sensivelmente 2 semanas depois do programa passar aqui em direto, tem então disponível todos os programas do princípio ao fim para ver e rever e também para partilhar. Ainda hoje passava eu lá de manhã no canal do YouTube e a fazer as minhas críticas pessoais, que não interessam para aqui agora estar a falar, mas a ver que tem lá tantos programas tão interessantes, com convidadas tão diversificadas, com receitas, com sugestões, com dicas, com ideias e com conhecimento também para levar até si. Então contamos com a sua presença não só desse lado, mas também a utilizar as nossas redes sociais e a partilhar com aquelas pessoas que precisam de conhecer as nossas convidadas e as suas histórias de vida. E hoje eu acredito que não será uma exceção, porque já estou aqui muito bem acompanhada. Olá, boa tarde, Benilde. Correto. Antes não lhe perguntei se estava a dizer bem o seu nome, Benilde Costa. Corretíssimo. Muito bem dito. Muito bem dito, pronto, é isso. Benilde, muito bem-vinda aqui ao nosso programa Conversa de Mulheres. Sei que já cá esteve, não é? Sim. Portanto, se calhar aquelas espectadoras mesmo, aquelas que ganham o prémio de mais assíduas, se calhar já a conhecem, mas para mim que eu não a conhecia, eu vou fazer perguntas. Que projeto é que nos veio apresentar em primeiro lugar e depois vamos conhecer a Benilde? Certo, eu venho falar um bocadinho do que é a saúde, beleza e bem-estar num contexto de uma clínica médica e estética avançada. Portanto, venho eu trazer... gosto disso da estética avançada. É, da coisa do avançado. Parece-me melhor do que outras coisas que não sejam avançadas. Sim, tudo que a estética tem, a estética que vai além de uma estética tradicional é mesmo o avançado. O avançado não só em equipamentos, é o avançado a nível de estudos, a nível de formações. Só assim é que nós conseguimos ir mais além e ir satisfazendo as necessidades das pessoas que nos procuram. Que procuram. Então, Benilde, quem é Benilde? Nasceu onde? Como é que era a Benilde pequenina? Eu gosto sempre de fazer esta pergunta de como é que era a pessoa em pequenina, porque eu acho que nos mostra como é que é a pessoa. Exatamente. Ora, vamos tentar aqui fazer uma breve descrição desta Benilde. Esta Benilde nasceu numa aldeia, uma aldeia próximo da cidade de Viseu, e que pequenina ficou com uma doença autoimune. Um diagnóstico de uma diabetes, exatamente, tipo 1. Ora, isto foi uma fase muito marcante para ela e que a levou a ser determinada, a começar a cuidar logo dos pais, porque para eles foi uma dificuldade muito grande, porque não havia ninguém na família e isto há 50 anos era um bocadinho complicado. Mas isso foi determinante em quê? Se calhar na minha vida profissional. Isto fez, o internamento nesta idade fez com que eu visse uma profissão, e que foi a enfermagem. Porquê? Porque vi que a enfermagem tem o dom, aquilo que chama o cuidar.
o cuidar... Sentiu-se cuidada, apesar de tudo. Todas as vertentes no todo. E isto levou-me a fazer, na altura, era o curso de enfermagem geral. Não havia licenciatura na Escola de Enfermagem de Viseu. Portanto... Diga-me uma coisa, era muito pequena quando foi diagnosticada a Sim, diabetes? tinha 7 anos. Pois, Portanto, é realmente uma altura difícil. E acho interessante que, em vez de dizer que cuidaram de si, que cuidaram, e por isso diz que sentiu que a enfermagem era um bom curso para tirar, mas estar aí a falar que sentiu que tinha que ser um bocadinho a força dos pais. Sim. As crianças sentem muito isso, não é? Quando os pais se vão abaixo por si próprios. Não todas, mas eu tive sempre uns pais e já na altura eu via como super protetores. E, portanto, este internamento marcou-os. E eu mesmo pequenina, e na altura não havia um serviço de pediatria, era um serviço de adultos, e eu na minha primeira noite de internamento, a senhora que estava ao meu lado faleceu. Sim. E, portanto, tudo isto são percursos que nos levam quase a ter, exatamente, quase a crescer instantaneamente, um bocadinho além, sim. Um bocadinho além daquilo que é um crescimento normal. Contudo, é um percurso de vida, são saberes... São coisas que acontecem, não é? São as pedras no nosso caminho e que cada um de nós tem que as saber ultrapassar. Porque ao ultrapassar as pedras que nos surgem é que nós temos um crescimento a todos os níveis. E é engraçado que tenha sido essa infelicidade, não é? Que hoje acredito que ao fim de tanto tempo, e está aqui com um ar super saudável, alegre, maravilhoso, super bem, super chique, super fantástica, portanto, foi esse infortúnio, mas que a fez seguir uma profissão que amou, que ama, que vive, não é? Sim. E, portanto, desde esse dia, 7 anos, sabia que queria ser enfermeira? Não. Não? Não, levou-me a par e passo a ver as muitas deslocações que eu tinha que fazer em consultas, porque eu logo neste dia, neste internamento, fiquei a fazer 2 injeções, portanto, há 50 anos, diárias. Obviamente que não é fácil gerir tudo isso, numa adolescência principalmente. Contudo, leva-nos, e aquilo que é o ser determinado, e eu fui vendo, fui crescendo nos contextos, e depois chegou a altura, com a influência do meu irmão, eu disse, vou ser enfermeira, mas entrei em enfermagem sem saber se era aquilo que eu queria. É? Mesmo assim? Mesmo pensou em ser enfermeira, pensou no cuidar, não é? Isto é uma palavra que a descreve, que eu penso que, se eu não me engano, também está descrita no no site da clínica. Portanto, é uma palavra que é aqui uma palavra um bocadinho chave, um pilar importante, chavão. Não é? Exatamente. Cuidar, não é? Sim. Mas mesmo assim não tinha a certeza? Como é que foi chegar depois lá? Bem, de agulhas e tudo já tinha o curso tirado. Claro, contudo isso era para mim. Porque assim, nós dizemos muito o outro. E eu considero, quando nós dizemos temos que nos pôr no lugar do outro, eu deixo uma interrogação, porque o outro é sempre diferente. Nós podemos imaginar. E aí eu aceito. Agora, colocar, eu tenho que estar no lugar do outro. Sim, eu vou pensar sempre se eu estivesse lá. E foi isso que no meu primeiro ano do curso me levou a refletir. A colocar muitas vezes, e eu disse assim, sim, estou no caminho que eu quero. Tanto que na nossa apresentação também fiquei que a diretora da escola, a cada um de nós, perguntou o porquê de estarmos ali. Porquê, sim. E 90% das pessoas diziam, eu gosto de seringas, eu sempre me via aí, sempre... E quando chegou a minha vez, eu disse, não sei. Eu gosto de seringas. Jesus. Por isso é que eu disse, eu não sei se é isto que eu quero. Eu vou ver e vou ponderar. E essa diretora, a enfermeira Odete Ramalho, que eu nunca esqueço, disse-me, Benilde, então se calhar é preferível pensar, será que é mesmo isto que quero? Assim? Eu disse, não sei. Vou procurar fazer o meu melhor e se não for, eu saio. E ficou. Exatamente. E quando saiu da escola, não é? A primeira vez que foi ser enfermeira, num hospital, onde? Como é que foi isto?
Sim, nós durante o nosso curso somos já estágio, preparados, exatamente. Nós temos a vertente de aprendizagem teórica, mas sempre a parte prática. Claro. Portanto, tem que ser, senão não pode haver cobaias cá já ao vivo. Portanto, e nós, com a prática, quando ingressamos já na atividade profissional, já nos sentimos preparados, mas preparados para aprender. Porque eu, quando terminei o meu curso, achei que sabia, sim, mas pouco. E isto foi aquilo que eu, quando comecei, fiquei a dever para sempre à equipa onde eu iniciei. Iniciei numa equipa de ortopedia, onde os colegas com quem eu comecei a trabalhar para mim foram mestres. Porque, de facto, foi com eles que eu refleti e que eu aprendi e que eu sou a enfermeira que hoje sou. Porque gosto, não sou super, não, faço o meu melhor, contudo fiz todas as etapas que há em enfermagem. Enfermeira, que é enfermeira quando iniciamos, eu prestar os cuidados diretos, apostei nesta atividade. Contudo, quis crescer. E associado sempre ao ser enfermeira, eu fui trabalhando na aprendizagem extra. E por isso eu fiz, passado pouco tempo, uma licenciatura, que era aquilo que nos trazia uma especialidade, e eu fiz a especialidade em saúde infantil e pediátrica, onde de facto me levou ao ser criança, ao prestar cuidados à criança e aos familiares diretos. Portanto, sabe, de facto, eu tenho muito boa recordação, e vou-me recordando cada vez que lá vou, da enfermeira que é da minha médica de família. O meu centro de saúde funciona muito bem, pelo menos eu tenho boas referências. Tenho boas referências da médica de família e da enfermeira, que aliás esteve lá em casa quando o meu filho nasceu. Isto não foi assim há muitos anos, o meu filho tem 7 anos, foi lá à casa, levou um banho de xixi do meu filho, portanto são amigos para a vida toda, como ela sempre diz. Tenho muito boa referência e ela foi um apoio muito grande. Claro que a médica também, mas porque as enfermeiras têm aquele mais, não sei, é outro, se calhar outra vontade que se fala, não é? Com o enfermeiro. Tenho muito carinho por ela, e ela sabe isso, por tudo, sempre quando o bebê nasceu, por todo aquele apoio e aquela sabedoria, não é? Que não é só de ser enfermeira, é de ser mais, porque é uma senhora mais velha que eu, é mais velha, guarda este carinho. Agora estava a falar aí das crianças, e acredito que muito mais crianças naquele centro de saúde tenham esta referência da enfermeira, do seu médico de família. É excelente quando nós ouvimos. Agora é assim, o enfermeiro é um elemento de uma equipa. Claro. E sim. Nessa equipa tem que haver um médico, por isso é que eu não vejo... Vejo, de facto, o trabalhar em equipa. Há uns saberes que se completam com os outros. Claro. Aos médicos, aos assistentes operacionais, aos outros técnicos, e assim, quem quer prestar bons cuidados não se pode isolar. Tem que, de facto, dar a mão à outra, porque todos têm saberes e todos diferentes, portanto, tem que se completar. Isso é o que eu considerei uma vida, e assim, eu já estou quase no término já está. Desta caminhada, mas isto levou-me a que, de facto, foi a minha primeira, digamos, extra aquelas formações. Não é? Pronto. Mas depois não seria só ali, então fui mais à área de gestão e fiz várias pós-graduações, mas entre as quais eu fiz uma também que marcou, que foi a gestão do serviço de saúde. Portanto, para mim, também foi um marco. E depois fiz um mestrado. Se calhar aqui a enfermeira Benilde é que sabe a resposta para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Estou a brincar. Claro, humildemente. Claro, não, mas humildemente todos nós sabemos um bocadinho. Claro. Todos sabem um bocadinho. Agora, eu não sei. Um bocadinho. Assim, nós fazemos a gestão da nossa casa, ou de parte da nossa casa. Obviamente que temos que ter uma vertente do gerir. Sim, nem que seja a comprar a nossa roupa, que às vezes olhamos para uma montra e eu fico tudo, mas nós temos que saber que só podemos ir a tão determinado patamar. E agora tem que ser sustentável, temos que pensar no planeta, portanto agora não se pode comprar tudo. Exatamente. Temos que pensar em tudo. Pronto, e depois fiz um mestrado, também no âmbito da sociopsicologia da saúde. E o que é isto? É toda a vertente do cuidar, do gerir, de todo lado.
E fui tomando dentro da atividade, fui sendo enfermeira especialista e depois cheguei ao enfermeiro-chefe. Num concurso, concorri e fui e sou. O que é que faz o enfermeiro-chefe? Coordena os outros enfermeiros? Exatamente. O enfermeiro-chefe tem toda a gestão... Isto dentro de um hospital, de um centro de saúde, dentro... Sim. Nos vários... Exatamente. O enfermeiro-chefe tem uma área, portanto, eu estou neste momento num serviço onde todos os recursos materiais, os recursos humanos que abarcam a enfermagem e assistentes operacionais são da minha responsabilidade. Isso é muito trabalho. Não, humanos e materiais, isso implica as benditas seringas. Tudo. E todos, e os medicamentos e essas coisas todas. Aquilo que nós chamamos na enfermagem, eu penso que há em todo o contexto, aquilo que é a avaliação de desempenho. Portanto, nós temos que, de facto, ser os líderes para a equipa que está connosco, porque, caso contrário, há um desmoronar. E aqui é que está aquilo que eu digo, que todos os elementos daquela equipa não são só enfermeiros, mas são os médicos. Eu estou numa parte também agora que engloba a parte da faculdade em medicina dentária. Obviamente que todo o mundo, meu Deus, eu tenho que estar. Agora, faço o quê? Com gosto. Claro. Considero que estou numa aprendizagem constante, que sei muito pouco. Apesar de ter quase 36 anos ou 36 anos de enfermagem, de ter 20 na área de gestão, tenho um longo caminho a percorrer. E acha que é isso que a faz estar sempre na tecnologia de ponta? Procuro estar. É isso que faz a pessoa, o facto da pessoa não se conformar, não ficar ali parada sempre no mesmo ramo, faz a pessoa ser ativa, faz a pessoa estar empenhada, aprender coisas novas e na realidade, estar aqui assim, com este ânimo e com este vigor. Exatamente, faz sempre sentir que eu consigo fazer mais. Talvez eu ainda possa fazer mais. E quando nós lutamos por fazer mais, não pensamos só em nós, pensamos no outro. E aqui está, de facto, o ser enfermeiro. Portanto, tudo aquilo que eu tenho feito e que eu irei fazer enquanto tiver capacidade para isso é olhar o outro. E associado a tudo isto, eu tenho os meus pais comigo, idosos, e o meu pai é totalmente dependente. E, portanto, cuido. É evidente que tenho uma família e tenho uns filhos que todos ajudam, mas associado a tudo isto, tenho todo também... este trabalho. Exatamente. Porque estamos aqui para falar da clínica, que ainda não começámos lá. Era isso que eu ia dizer. Que eu ia perguntar, eu estava à espera aqui de um espacinho para lhe perguntar, então, e onde é que veio a clínica no meio de todas estas pós-graduações e tudo? E agora ainda falou aqui do pai, já com alguma idade. Exatamente. Portanto, isto é aquilo que nós temos que dizer. Há sempre um bocadinho que nós podemos traçar e dar-nos motivação e dar-nos orgulho daquilo que nós somos e pretendemos ser. Isso é que eu acho que é o grande chavão. É, exatamente. Então, e como é que surgiu a clínica no meio disto tudo? Porquê? Em que contexto? Conte-nos isso. Certíssimo. Então, penso que foi no ano de 2013 que eu senti que tinha os meus filhos quase independentes, que tinham uma atividade profissional em contexto hospitalar estável e que os nossos indivíduos, as nossas pessoas, precisam de cuidados. E então eu disse, talvez eu possa contribuir para isto. E foi aí que eu fui traçando algumas linhas. Obviamente que sozinha seria impossível. E então eu tive, de facto, pessoas-chave que várias vezes nos sentamos, várias vezes refletimos e pensou-se o quê? Talvez aquilo que nos começou a manifestar era a vertente estética saúde, porque há muitos anos atrás, se nós virmos, houve sempre estética. Sim. Portanto, já na altura houve sempre. Não é? Contudo, muitos do ser humano escondiam um bocadinho, porque não era bem percepcionada. A estética é uma atividade, é algo que nós podemos deixar de lado. E nós, com toda a evolução, vemos que talvez não.
Porque, considerando o que é a saúde tem o cuidar da pessoa no todo e não só na doença. Como tal, tem aí essa vertente. A tal vertente que falámos do bem-estar e da beleza. Exatamente. Não é? E que as pessoas às vezes pensam, e sempre que temos aqui convidados tenho feito este underline, este sublinhado, que é muito importante a pessoa sentir-se bem. E isto é tão importante como a pessoa estar fisicamente bem, não é? Porque a pessoa pode estar fisicamente bem, mas não se sente bem, logo aí não está completamente bem, não é? Corretíssimo, estou perfeitamente de acordo. A autoimagem, a autoestima que a pessoa tem é que lhe vai conduzir a muitos problemas psiquiátricos. E que também é aquilo, o doente psiquiátrico, que nós sabemos que, infelizmente, como ele ainda é rotulado. E que muitas vezes está isto na base. Mas isto para dizer o quê? Que foram os chaves. E então, eu tive o meu marido, os meus filhos... Está cá hoje. Hoje temos 2 homens a assistir. Isto hoje foi... Chavão. E que eu até perguntei, mas trouxeram uma convidada, não é? Exatamente, ela aqui está. E tive 2 pessoas-chave, que foi uma psicóloga, a doutora Ana Aires Martins, do Porto, e a doutora Paula Beirão Valente, nutricionista, que continua a fazer as consultas de nutrição. Da clínica. E fomos nós que dissemos vamos em frente. Ora, vamos em frente, na altura, e hoje o que é que nós temos? Portanto, começou como? Explique-nos. Porque eu gosto muito de saber estes pormenores, porque há muita gente que está a começar, que precisa de começar negócios, que quer se avançar a ser empreendedor, não é? E às vezes só vê o final da história, não é? Já vê um negócio grande, mas nem tudo começa grande, não é? Muitas coisas começam pequeninas, muitas coisas começam de hobbies, muitas coisas começam até de começarem e terem corrido mal e agora vamos à segunda, à terceira tentativa, então esta é que acertamos. Exatamente. Não é um percurso fácil, porque nós temos que bater a tanta porta. Temos que desmistificar tantos paradigmas, temos que auscultar tanta gente, porque assim eu tinha ainda uma dificuldade muito acrescida. É que eu trabalho e trabalhava no hospital. Ou seja, eu tinha que ver que eu tenho um tempo que eu tinha uma atividade que não queria de forma nenhuma pôr em segundo lugar, mas tinham que estar as duas ao mesmo nível. Portanto, eu teria que ter alguém que assumisse aquilo que eu queria. E várias reuniões, vários passos para trás, várias pedras surgem, mas foi com essas pessoas que eu identifiquei que nós, quantas noites nós perdemos, quantas lutas nós tivemos, quantas vezes assim, mas o dinheiro não chega, porque os equipamentos são... Para fazer as coisas são caros. Exatamente, os equipamentos são caríssimos. Agora, temos que começar por alguma coisa e não vamos dar tudo por todos os equipamentos, temos que racionar, temos que ver o que é que tem que ser. E foi assim que eu comecei, por pouquinho. Uma coisinha de cada vez. O quê? Portanto, já na área da obesidade? Sim, começamos na área da obesidade. Por isso é que se chama Vita Slim. Exatamente. Vita Slim? Vitamina com slim para ficar magro é o quê? É um corpo composto de saúde e bem-estar, associado a que de facto a obesidade, que é um dos grandes flagelos, nós temos que considerar porquê. Porque não são as dietas milagrosas que fazem efeito. Nós temos que saber... Não existem. Já estamos fartos de dizer, não existem dietas milagrosas. Mas, infelizmente, quantos de nós ainda vamos atrás delas? Somos nós que fazemos acontecer. Por isso é que nós começamos com 2, 3 pessoas a serem atendidas numa semana, gradualmente, mas com estas profissionais que eu indiquei... Porque lá está, falou-nos, explicou-nos, tinha uma nutricionista com uma psicóloga, porque esta parte psicológica é muito importante aqui no emagrecimento, não é? Tem que ser. Portanto, antes da nutrição, na minha perspectiva, está a psicologia. Porque a pessoa tem que estar envolvida, tem que querer, porque se ela não quiser, não é uma prescrição de uma nutricionista que vai ter sucesso. Porque isto dá, mas num curto... Nós podemos nos boicotar a nós próprios sem nós próprios darmos conta que estamos a fazer isso, não é? Certo.
Nós sempre. conseguimos boicotar uma dieta que pode estar a ser feita ao risco, mas porque a pessoa não está bem, aquilo não funciona de maneira alguma. Não, por isso é que o nosso psicológico, a nossa mente... É muito importante. Eu ponho aí no nível de 100%. Sim. Nós temos que querer e temos que, de facto, querer de uma forma certa. Eu tenho que saber aquilo que a psicologia nos diz e quando nós começamos a psicologia, a enfermagem, porque tem que ter ali o cunho da enfermagem, tem que ter, e nós começamos também com uma fisioterapeuta, a fisioterapeuta num processo também tem que estar, e começamos só com uma esteticista e cosmetologista. Portanto, foi assim que nós começamos, só com estes elementos pequeninos, mas com vontade de crescer. De crescer. E esta vontade de crescer... Fez mesmo crescer. Esta equipa porque hoje motivada... tem uma equipa enorme, imensas especialidades médicas, planos, tratamentos, tecnologia, imensas coisas, não é? E com muitas dificuldades sempre. Porque mais a área de estética e de auxiliar de fisioterapia são instáveis. Pois. E esta instabilidade leva a dificuldades, porque quando nós pensamos que temos uma equipa formada e depois esses elos da nossa equipa retiram-se e vão, é difícil. Pois. Contudo, tem que haver o grande empenho e tem que haver as pessoas-chave na equipa. E as pessoas-chave estarão sempre para conduzir. Exatamente. E assim é que a nossa equipa, mesmo a nível de valências médicas, tem crescido. Porquê? São as necessidades das pessoas. Não crescem porque a mim, ou na área da gestão, nos digam é importante crescer. Claro. Não. É, de facto, a procura. Estamos aqui a ver também algumas imagens. Pode continuar a falar. É a procura, dentro daquilo que nós vamos oferecendo, nós vamos tendo a necessidade de dar mais. E a pessoa no todo e que começa numa alimentação, vem depois a parte da cirurgia estética, porque em que tudo... ajuda, não é? Exatamente. Claro. Vem a parte associada à parte de cardiologia, vem a parte da ortopedia, ou seja, vem inúmeras valências médicas que têm necessidade de serem incorporadas. Claro. Assim como outras, sem serem médicas, outras alternativas. Portanto, então, falando hoje da clínica da VitaSlim, que está onde? Podemos aproveitar para dizer onde é que fica a VitaSlim? A VitaSlim fica na cidade de Coimbra, na rua Câmara Pestana. Portanto, estamos a falar de Coimbra. Portanto, quem é aí de Coimbra, ao próximo, então sim, pode conhecer esta clínica e saber. Então, que valências é que hoje temos na clínica? Sabe-me assim dizer assim por alto? Eu também tenho aqui algumas. Vamos lá ver. É provável que quase algumas... palavras cruzadas. Claro, é provável que algumas me falhem. Contudo, temos a nutrição, a psicologia, a gerontologia, ortopedia, psiquiatria, medicina ortomolecular, não sei se já falei na cardiologia. Não falou, mas... Osteopatia. Portanto, muitas. Portanto, estamos aqui a falar de uma clínica que, em primeiro lugar, não é em primeiro lugar, estamos a falar em primeiro lugar de todas estas valências médicas, estas especialidades médicas, onde está lá um profissional e a pessoa pode ser seguida, não é? Sempre. E eu tinha aqui para lhe fazer duas perguntas, que era a série de podologia. O que é isto do podólogo e porquê que é a importância de um podólogo? É alguma coisa que ainda temos que arranjar aqui uma podologista para vir cá nos falar sobre isto. Portanto, eu convido. Convida? Sim. Pronto. Nós que temos a vertente de podologia e o quê? Associado a todas as alterações que nós vamos tendo nos nossos pés. E no excesso de peso, na diabetes, surgem imensos problemas nas nossas unhas, nos nossos pés. E que não é uma esteticista que resolve. Há, de facto, uma vertente formada com conhecimentos para tratar os nossos pés. Portanto, a necessidade de nós termos na nossa clínica um podologista. É para, de facto, com metodologia científica, com saberes, leva a cuidar
dos nossos pés. Portanto, as caminhadas, quantas alterações as pessoas ficam com bolhas, ficam com tudo isso e, de facto, há pessoas próprias. As micoses, que quantas pessoas sofrem dessa patologia... tempo e tempo até conseguirem resolver, não é? Por isso é que, assim, não vamos deixar alongar. Quando nos começarmos a perceber de alterações nos nossos pés, vamos a quem? A um podologista. É, de facto, a pessoa que tem formação e conhecimentos científicos para esse tratamento. Portanto, o podologista vai ajudar nisso também, na maneira de calcar o pé, tudo. Portanto, todas as coisas que têm a ver aqui com o pé, com o andar, com o bem-estar, com as unhas, tudo isto um podologista sim, pode, dá a resposta. Dá a resposta e pode ajudar. E tinha aqui outra pergunta que já lhe fiz, mas pronto, não fiz à vossa frente, mas que eu já perguntei para ver se eu estava a dizer este nome bem, que é, o que é isto? Porque se vocês forem como eu, vão lá ao site, não é? Da Vita Slim e vão ver os serviços que têm. E tinha aqui uma fisioterapia dermatofuncional. Isto é palavra, o que é isto? Ora bem, dentro da fisioterapia, depois há valências. Já aquilo que a enfermagem eu falei de especialidade, a fisioterapeuta também tem essas formações. Entretanto, tem essa formação em dermatofuncional. Ora, no nosso espaço... Que é assim um palavrão. O dermatofuncional tem a ver com o sistema tegumentar, com a nossa pele. É outro palavrão, tegumentar. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar do sistema tegumentar desta maneira. Depois diz a pele, pronto, já estou a perceber o que é que é. A nossa pele, o nosso maior órgão do corpo humano. E aí, maravilhoso e lindo, que nos cobre, que nos protege. Exatamente, nós temos... tantas coisas. Exatamente, nós temos também, porque depois tem os saberes em todos os tratamentos que esse sistema apresenta. E está... rugas, flacidez, tudo aquilo que estão a ver, agora chegou a parte uau. As manchas também, não é? As manchas, sim. Portanto, as gorduras localizadas, tudo o que o sistema tegumentar está aí o sistema não é bom. A nossa pele. Pronto. Aquilo que a nossa pele... aquilo que a nossa pele tem. E aí nós temos lá a doutora Bárbara Bargão, que vão até lá, conheçam os saberes que ela nos dá. A todos nós e aos pacientes que nos procuram. Portanto, os resultados, nós gostamos sempre de ver a chegada da pessoa, a sua evolução e depois os resultados que tem. E aí é a nossa fisioterapia dermatofuncional. Este nome grande é uma fisioterapeuta que trata dos problemas da nossa pele. Pronto, exatamente. Por isso é que eu quis aqui falar, e até faço questão de às vezes... de ir ver mesmo as coisas e procurar e tentar decifrar em miúdos, porque é para isso que este programa serve. Este programa serve para nós conversarmos, passarmos aqui um bom momento, fazermos companhia a quem está em casa, claro que sim, mas serve também para trazer aqui um bocadinho de conhecimento nas mais diversas áreas. Então, quando eu vi lá este nome, eu disse, se eu não sei, há de haver pelo menos mais alguém que não sabe. Hoje têm que ir todos para o Instagram ou para o Facebook dizer Ruth. Eu também não sabia, só para eu não me sentir mal, que não era só eu que não sabia, não conhecia este nome. Então, e temos vários tratamentos que são feitos lá na clínica, não é? Sim. Também na área de estética, que já falámos, foi a área que começámos, não é? Sim. Trouxe algumas fotos, nós temos aqui algumas fotos, que são todas com aquela minha não amiga, que é a agulha. Não, lá, eu agora já não desmaio. Não, há tantos tratamentos que não implicam agulhas. Portanto, nós temos aqueles que implicam mesmo e que são feitos por enfermagem e pela fisioterapia dermatofuncional e pela médica de estética. Aqui está uma ampolazinha. É a mesoterapia, por exemplo. A mesoterapia clínica tem que ser feita obrigatoriamente com agulhas. Agora, quando nós queremos resultados em muitos tratamentos, e eu foco aqui gordura localizada, flacidez,
estrias. Está a ver que tem aqui uma agulha. Aqui está o tratamento capilar. Capilar. Tratamento capilar. Sim, quando nós começamos a ter falta de cabelo, nós temos muito o implante, mas há muitos tratamentos que nós podemos fazer antes do implante. Sim. E quando nós começamos a ter falha de cabelo, obviamente que tem que ser sempre feito um diagnóstico, porque desde que ainda existam folículos que possam vir e nascer outra vez. Exatamente. E o cabelo que existe, porque é muito fino, e nós podemos fazer tratamentos que possam ajudar-nos nessa compensação. E aí, todos os tratamentos que aí são feitos têm agulha. Pois, portanto, pronto. Agora, há depois outros associados. Sim, eu sou a brincar, que eles já sabem que eu sou muito mariquinhas. Estávamos ali a ver uma agulha na barriga, não era? Que era é provável que sim, que é uma mesoterapia. É uma barriga ou um rabiosco, não sei. É um flanco. Exato, um flanco. É uma mesoterapia, neste caso aplicada para gordura localizada. Portanto, nós fazemos planos de tratamentos, não é feita só a mesoterapia, tem outros tratamentos. Neste caso, exatamente associado à mesoterapia, tem a radiofrequência e teve depois, quando começou já a recuperar, eletroestimulação. Portanto, são aqueles tratamentos que englobam um todo. Contudo, cada caso é um caso. Aqui temos esta é uma intralipoterapia, mais um palavrão. Olha, essa não estava. Vamos, espera aí. Intralipoterapia. Isso é o quê? Intra lá dentro, lipo, gordura, terapia para fazer qualquer coisa. Ora bem. Portanto, na mesoterapia nós atingimos uma profundidade de cerca de 2 milímetros. Aqui na intralipoterapia nós vamos mesmo à camada de gordura. Portanto, nós vamos injetar um princípio ativo com rigor que vai destruir a nossa gordura. Obviamente que tem que ser à volta de 4 milímetros, a profundidade tem que ser cumprida rigorosamente, a administração tem que ser feita com rigor. Sim, por alguém mesmo, não é? Se isto não for cumprido, nós podemos levar a destruição, a grandes queimaduras e a graves problemas para a pessoa. Portanto, exige rigor. É um tratamento que é excelente. Porque nós vamos lá dentro destruir a gordura. Portanto, é um tratamento parece, excelente. Aliás, um tratamento perfeito. E feito por mãos perfeitas. Não fosse ter a super vilã dos meus mais piores pesadelos. Eu e as agulhas. Ainda temos mais alguma? Cá está, era este que estávamos a ver. Pressoterapia, que já falou, não sei se falou aqui, mas falou da eletroestimulação. Sim, não. A pressoterapia, a eletroestimulação, quando nós temos de tonificar, aquilo que em muitos lados chamam ginástica passiva. Sim. Portanto, nós vamos ali tonificar os nossos músculos. Pôr os músculos a funcionar. Exato. Para eles quando existe flacidez e que nós queremos, de facto, diminuir, tonificar. A pressoterapia, que é uma drenagem linfática mecânica, feita quando há edemas, sobretudo, e que nós precisamos de drenar. E então fazemos ou a pressoterapia ou a drenagem linfática. Porque há muitas pessoas que não é uma questão de gordura, mas não têm, lá está, não têm a circulação muito boa. Exatamente. Ficam ali inchadas. E isso sim, é aconselhado fazermos ou a pressoterapia, em alguns casos a drenagem linfática manual, que é de facto um tipo de drenagem superficial para fazer com que a nossa linfa ponha andar as por ali, nossas toxinas cá fora. Porque ela se ponha a mexer e a mandar embora aquilo que não presta, sim. não é? Em muitos tratamentos nós temos, por exemplo, eu foco aqui a cavitação, que também tem a ver com a destruição da nossa gordura. E que não dói nada. Não. E não tem agulhas. Não tem agulhas. Exatamente. É muito mais maravilhosa, a meu ver, digo-lhe eu. E normalmente, nós depois fazemos ou uma pressoterapia ou uma drenagem que é para de facto ir de encontro àquilo que é mexido no tratamento. Pronto. E nós temos também aqui algumas imagens
de alguns tratamentos que foram feitos, porque assim não fiquem aqui a pensar que não vale a pena ir à agulha. Vale a pena, vão ver agora que vale a pena. Vamos ver se foi com agulha ou sem agulha, não sei. Mas temos aqui alguns antes e depois, que eu acho que as pessoas gostam sempre de ver isto. Vamos ver, não foi agulha. Não foi agulha, não. Então. Aqui foi feita radiofrequência, foi feita massagens e foi feita eletroestimulação. Qualquer pessoa pode fazer este tipo de tratamentos, esse que está a referir, ou depende, algumas contraindicações? Não, nós temos sempre que ver os antecedentes das pessoas. E, por exemplo, aqueles que eu falei, quase, mas gravidez, pessoas que estejam a amamentar, pessoas que tenham pacemakers. Mas gravidez e amamentar não se pode fazer nada. Concentrem-se em ter um filho. É o que eu vos digo. Não se pode beber, não se pode comer não sei o quê, não se pode. Pode. Desde que não tenham contraindicação médica, sim, é excelente uma drenagem linfática manual. É verdade, drenagem linfática pode. Sim. Não podem fazer cavitação e pode, e as outras não, coisas. Isto não. E as massagens têm que ser uma coisa suave. Claro. E sempre, eu aqui peço, os cuidados com a nossa pele, principalmente na gravidez, porque vamos, a distinção que se faz vai criar aquilo que nós não queremos, que são as estrias, que é a flacidez, e se nós cuidarmos da nossa pele, sempre desde o início até ao final, tem muitas implicações no seu resultado, e implicações positivas. E a drenagem até e a drenagem é excelente. A drenagem, quem já fez drenagem sabe o quanto isso é benéfico. Ir ao céu. Sim, a pessoa sai de lá, sai levezinha, às vezes um bocadinho batida, mas levezinha. Pois drenagem não pode ser batida. Pronto. Então, ali vimos aquela redução, portanto, com esses tais tratamentos, pode-me dizer outra vez? Ali, a radiofrequência, que é o quê? Radiofrequência é um tratamento que é feito à base de... Nós vamos conseguir, com uma corrente elétrica, ir à nossa estrutura... Olha, e agora faltam os termos. Pronto. Olha, não é um choque elétrico, não dói. Não é um choque elétrico. Nós temos uma parte que vai fazer com que a nossa pele, a nossa estrutura, com aquecimento, vai ali fazer com que haja a nossa elastina e colagênio, ali trabalhar para, de facto, tudo isso ser promovido. Portanto, depois disso, a radiofrequência... Já me perdi. Radiofrequência, eletroestimulação, sim, que é de facto aquilo que nós já fizemos. Houve massagens. Sim, houve massagens, depois também para ajudar ali tudo ir ao sítio, exatamente. Não é? Portanto, eu não sei se houve mais alguma coisa, mas acho que não. Vimos ali uma grande modulação de cintura e uma perda ali daquela prega. Exatamente, era o objetivo. E, de facto, aqueles tratamentos que foram aplicados foi, de facto, um sucesso. Nós vimos que, com esses tratamentos, neste caso, resultou. Porque poderia, noutros casos, e dependendo daquela prega cutânea, poderia ser feita também cavitação ou mesoterapia. Portanto, agora, não sei se esta pessoa, ela pode ter também dito calma com agulhas, porque ouve-se sempre aquilo que a pessoa diz, sim, e gradualmente, com os tratamentos, muitas vezes nós vemos, não, mas isto está mesmo indicado. Contudo, a pessoa, mas ou isso não. Tem que ser, e quando nós vemos que a indicação é mesmo aquela, nós temos que ir falando, ir elucidando, e depois são as pessoas que acabam por dizer, olha, eu acho que estou preparada para fazer este tratamento. Sim, porque relativamente aos tratamentos de meso, há uma grande percentagem de pessoas que têm um certo receio. Pois. Contudo, são dos tratamentos que mais resultado têm. Os outros, nós vamos conseguindo, mas por vezes ficamos um bocadinho aquém. Até porque, pronto. Sim, e depois há a parte de cirurgia. Nós não podemos descurar que em muitos tratamentos, quando é feita uma avaliação, nós dizemos à pessoa, nós poderemos tentar, poderá ter alguns ganhos, contudo deveria isto é uma indicação cirúrgica. Pronto, e aí a pessoa deveria fazer mesmo uma cirurgia. Pronto. Acho que temos um outro antes e depois, que é o nosso último. Cá está.
aqui eu tenho que lhe confessar que eu quando vi esta imagem fiquei a pensar, isto não pode ser a mesma barriga. Assim, eu posso dizer de quem é esta barriga? Não sei. É minha. É sua. Ai, que inveja. Portanto, quer ter a sua barriga. A da direita, a da minha direita. A da direita. A da esquerda eu já mais ou menos consigo lá chegar. Nós vemos ali aquela flacidez tão significativa e que foi tratada com quê? Com foi o mesmo, mas teve aqui a mesoterapia. Aqui foi uma barriga utilizada... muito bonita, Benilde. Quer dizer, olha, tem que ir para a capa da revista. Não, esta barriga... Portanto, esta fotografia já tem 3 anos, sim. A outra à volta disso. Sim. Contudo, é uma barriga que tem uma bomba infusora de insulina, ali não está. É uma barriga que tem 2 filhos e é uma barriga que passou por todo este processo. Contudo, chegou ali e eu disse, eu também quero fazer alguma coisa. Também quer ter uma barriga bonita, pronto. Não é só dar barriga bonita às exatamente. clientes. E tive uma equipa que de facto me pôs a barriga que é hoje. Há 3 anos. Há 3 anos, sim. Portanto, teve não levando a mal o que eu vou dizer agora, não é a barriga de uma miudinha de 20 ou de 30 anos, não é? É uma barriga de uma pessoa quase com 60, portanto, mas aqui na altura teria 52. Adoro esta história porque portanto, nunca é tarde demais, nunca há uma altura em que não se pode fazer. A pessoa está sempre a tempo de ter a barriga com que sonhou, porque não? Exatamente. Portanto, é sempre... e aqui foi um caso que, com mais um bocadinho de flacidez, se calhar só cirurgicamente. Mas pois. Eu não sei se... Porque assim eu também queria depois falar um bocadinho de cirurgia. Fale do que quiser, que já temos só 7 minutos. Então pronto, é que assim, comece já. Nós trabalhamos sempre no contexto a abordar a parte de cirurgia, porque é de todo importante. Portanto, tem as especialidades, tem estes tratamentos, tem planos, até planos específicos para pré-mamãs, pós-mamãs, desportistas, crianças, pessoas mais velhas, não é? Que contemplam tudo isto que nós falámos, as várias áreas, as várias especialidades, não é? Pronto, e agora quero falar da cirurgia. Da cirurgia estética, que também nós abraçamos desde o início. Contudo, em 2020, nós, e como queremos crescer, nós batemos à porta da Up Clinic, aqui em Lisboa. Agora vimos para Lisboa, já cá mais perto. Exatamente. E nós em Lisboa tivemos de facto formação, aprendizagem e devemos ao Dr. Tiago Batista Fernandes, com a sua ilustre equipa, é com eles que nós trabalhamos os nossos atos cirúrgicos. Portanto, as nossas cirurgias são feitas por esta brilhante equipa da Up Clinic, com muitos ganhos, com muitas satisfações, porque de facto é uma clínica, são cirurgiões que tornam os sonhos em realidade. Isto é aquilo que nós vemos verdade. Portanto, já entrei em cirurgias, já acompanhei aqueles cirurgiões, já vi pacientes que nós trazemos no seu antes e no seu depois e que eu aqui não pus porque esperamos por outra oportunidade. Exatamente. Para falar. Contudo, quero demonstrar aqui o nosso agradecimento, a facilidade que nos deram quando dissemos será que é possível, e que este médico, este cirurgião me disse logo, sim, Benilde, nós vamos ser parceiros, nós vamos crescer. Agora, eles não crescem connosco, mas Vita Slim cresce muito e muito com eles. Portanto, estamos aqui então a falar que as pessoas podem ir ter com a Vita Slim, não é? E é-lhes feito um diagnóstico, não é? Sim, é feito connosco. Há coisas que é passível de serem feitas com tratamentos, com massagens, com toda esta tecnologia que nós já falámos, que vai tentando ter cada vez mais e mais na clínica, estar nesta tecnologia de ponta, mas às vezes há coisas... por situações várias que não temos de estar aqui. Cada um é que sabe de si, não é? Claro. Pronto, ou já foi muito obeso, ou um parto, alguma situação médica, clínica. Quantas cirurgias estéticas, e falamos
em mama, falamos em abdômen, falamos em tanta coisa que acho que sim, nós, e tanto homens como mulheres, acho que sim, nós estamos na altura de gostarmos daquilo que nós somos. Não é de que o outro diz de nós. É eu ver-me ao espelho e eu sentir-me bem. É? Por isso, as pessoas da nossa área que precisem destes cuidados, na Vita Slim, nós fazemos uma consulta gratuita efetuada por enfermagem ou fisioterapeuta, e mais a fisioterapeuta dermatofuncional. É feito por nós toda a anamnese, é feito um registro fotográfico e depois é discutido este caso com os médicos da EP Clinic. Depois de discutidos e da pessoa dizer sim, eu quero avançar, tem uma consulta sempre com eles, e esta consulta pode ser online ou em presença física na EP Clinic, e aí temos o aeroporto, onde a pessoa levanta as suas asas, sonha um bocadinho e depois vê os resultados. Depois vê os resultados. Portanto, isto para explicar que em alguns casos, mesmo com os tratamentos, a pessoa não vai ter aquele resultado desejado, não é? Não. Já há uma grande flacidez, algumas situações. E então aí partir para a cirurgia, não é? Exatamente. Acompanhada por bons profissionais. Sim, é fundamental. Portanto, nós temos que, de facto, ver onde é que nos entregamos para correções estéticas. Portanto, é muito importante que as pessoas vejam onde entregam o seu corpo e a quem entregam o seu corpo. Porque não deixa de ser uma cirurgia, não é? Sempre. É sempre uma cirurgia, com uma cirurgia simples. Há cirurgias simples e que os riscos são... Nós pensamos que não tem riscos e depois sim, são. Claro. Obviamente que este tipo de cirurgias há agressões muito significativas, sim, e são cirurgias que exigem muito do cirurgião. Portanto, tem que ser alguém com realmente habilitado. Sim. Pronto. E, além disto ainda, só para terminarmos, tem uma loja online também no site, portanto, que tipo de produtos é que são lá disponibilizados? Nós temos os nutricosméticos, nutracêuticos, todos de prescrição, todos da parte médica. Portanto, nós trabalhamos com Gernatic, portanto, que é uma gama onde trabalhamos também os pré- e pós-operatórios, trabalhamos com a Inoestética, portanto, todos eles têm por base uma equipa médica, todos os produtos testados. Trabalhamos também com a Babor, portanto, todos os produtos que nós temos em loja online, todos estão testados e todos nos dão segurança. Aqui acho que fizemos uma boa visita, considero que fizemos uma boa visita guiada aqui pela enfermeira Benilda à Vita Slim, a todos os serviços. Estamos mesmo a terminar. Queria que se despedisse ou convidasse a irem aqui para esta câmara, convidasse a irem lá, aqui uns segundinhos. Pronto, eu deixei ficar aqui um bocadinho do que nós somos. Espero que, de alguma forma, não a ter dito tudo, a ter deixado ficar em vós algo para saber mais. Portanto, contamos convosco, a nossa porta está aberta, venham até nós e conheçam o nosso serviço. Obrigado por dedicarem estes minutos aqui a alguém que sabe muito pouco. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada, enfermeira Benilde. Sim, posso tratá-la assim. Exatamente. Muito obrigada por ter estado aqui, por nos contar a sua história, por nos apresentar este projeto, que já vimos que não é só um projeto, porque é um projeto, é um negócio, claro que sim, mas que é algo que faz do coração, aqui com uma missão e com este valor ficou aqui de cuidar dos outros. Então desejamos tudo bom para si, para toda a sua equipa de homens e de mulheres, para todos e também para os pacientes. E, olha, ficou aqui com mais uma proposta, porque não? Viu aqui uma super barriguinha, já com alguns anos, algumas décadas, valeu a pena ver, não é? Portanto, podemos todos chegar lá, nunca é tarde demais para sonhar, e a verdadeira saúde, a verdadeira alegria é um bocadinho um conjunto disto tudo, uma saúde física, uma saúde mental, um bem-estar, um olhar de dentro para fora e também olhar para fora e ser feliz. Quanto a nós, voltamos no próximo programa, já sabe, segunda a sexta, 15 horas,
Opuan. Cá estamos nós com um sorriso maravilhoso para entrar na sua casa. Tchau, tchau.